Vocês gostam de análise de trabalhos, né? Esse aqui é um dos preferidos dos nossos internautas do YouTube. Análise de trabalhos. E hoje nós vamos ver uma dissertação de mestrado do Frederico, uma belíssima dissertação, um assunto bem importante, bem na área da hermenêutica jurídica, né? Que é a nossa área de atuação, entre outras coisas. E o Frederico fez uma pesquisa aqui envolvendo a hermenêutica crítica do direito, que é a hermenêutica construída aqui no Brasil por Lenny Streck. Então é um pensamento bem sofisticado, que dialoga diretamente com a filosofia hermenêutica de Heidegger e a hermenêutica filosófica de Gadamer, né? Então é um pensamento realmente sofisticado. Não é fácil, tem que estudar, tem que ler, tem que se dedicar um monte para conseguir trabalhar e desenvolver esses assuntos, né? Essas observações críticas com base nesse referencial teórico, tá? Porque fazer uma dissertação não é só escrever um texto, tipo, não adianta tu ser só um especialista e tu relatar a tua experiência ou o teu conhecimento em uma certa área. Uma boa dissertação de mestrado é aquela que consegue fazer uma conexão entre um referencial teórico importante e uma problemática da prática jurídica. E o Frederico fez isso. Ele pegou o problema da discricionariedade judicial, que é um problema que vem desde Hans Kelsen, desde a publicação do capítulo 8º da Teoria Pura do Direito, quando Kelsen inaugura pela primeira vez o problema da discricionariedade da interpretação, né? Que o direito, a norma jurídica sempre admite uma margem, né, de liberdade interpretativa dentro da qual qualquer resposta ali ela vai ser considerada juridicamente correta. Só que isso, pessoal, na época de Kelsen, talvez assim não fosse um grande problema, mas quando a gente entra na fase neoconstitucionalista, isso se torna um grande problema, porque a gente está agora lidando com direitos fundamentais, né? Não se trata apenas de uma margem de discricionariedade fundamentada numa suposta virtude do juiz que aplica o direito. A gente não supõe mais essa virtude, tá? No Supremo Tribunal Federal, os ministros são nomeados, são escolhidos pelo presidente de cada época. Então, esse suposto, né, de uma virtude soberana não é mais o caso. Então, o problema da discricionariedade ele se torna realmente um problema assim muito importante da prática jurídica nos dias de hoje. E a hermenêutica, a crítica hermenêutica do direito, né, que é essa leitura teórica e filosófica, uma teoria, na verdade, né, que Lenny Streck desenvolve aqui no Brasil, que ele vem desenvolvido já isso há muitos anos, é uma teoria já muito bem refinada, né, discutida, criticada, questionada, reelaborada. É, cara, uma teoria assim, ó, muito, muito, muito bem fundamentada. Tivemos a grande alegria de ter sido aluno do Lenny Streck na Unicinos e, cara, assim, ó, a gente realmente, mesmo sendo de uma linha de pesquisa diferente, né, que a nossa linha era mais ligada aos novos direitos, teoria dos sistemas, cara, a gente reconhece assim que realmente o trabalho do professor Lenny Streck é um negócio assim fantástico mesmo. Se ele não fosse brasileiro, ele seria um cara hoje mundialmente conhecido. Ele seria tipo um Ronald Dworkin, assim, sabe? Ele seria um desses grandes pensadores do mundo contemporâneo. Mas vamos para o trabalho então. Vamos dar esse trabalho já está em fase final, tá? Ele está já numa fase de encaminhando assim já para finalização, para a banca, certo? Então a gente vai fazer uma leitura aqui em alguns pontos chaves, né? Que é o resumo, introdução. Eu quero dar uma olhada no último capítulo, tá? Eu não vou poder assim fazer uma leitura detalhada com vocês, porque a gente está com o nosso horário aqui super apertado. Mas eu vou fazer uma leitura em alguns pontos que são os pontos que eu já lembro assim que são as questões mais críticas do trabalho. E aí as considerações finais, tá bem? Vamos lá então. A presente pesquisa pretende analisar o problema das decisões judiciais discricionárias, fruto de um modelo filosófico que condiciona o juiz a partir de uma postura voluntarista e solipsista. Solipsista é uma expressão que vem do grego que significa decidir sozinho, sabe aquela coisa assim tipo, eu penso isso, eu penso desse jeito. Se você não concorda comigo, faz recurso, sabe? Aquele modo solitário, assim, de achar que você é o dono da verdade, né?
e conforme a sua consciência. No entanto, essa discricionalidade, característica do positivismo, é incompatível com o Estado Democrático de Direito, pois em uma democracia a decisão judicial não pode depender de uma escolha personalíssima do juiz. Ao contrário, a decisão deve ser estabelecida a partir de um processo de compreensão, interpretação e aplicação do direito que decorre de uma responsabilidade política. Muito bem. Só que essa parte aqui ela já está com cara de conclusão, vocês concordam comigo? Né? Aqui a gente tem, ó, quando usa o verbo pretende, já tá indicando qual que é o objetivo da pesquisa. E aqui já tem, junto com o objetivo, a problematização da questão, tá? Só que aqui, ó, esse aqui já está com cara de ser, tipo, a conclusão do trabalho. Então vamos marcar isso aqui. Aqui, ó. Porque de repente a gente vai sugerir para o Frederico transportar essa parte aqui para o finalzinho. Vamos ver. Assim, essa pesquisa objetiva, ó, objetivo geral, né? Desvelar, esse aqui é um verbo bem interessante da hermenêutica, tá? A palavra desvelamento é a expressão, é o verbo principal da hermenêutica de Gadamer e também da filosofia hermenêutica de Heidegger. Tu vê como cada palavra indica muito se o pesquisador conhece do assunto ou não, né? Porque a pessoa pode dizer assim, vou usar a hermenêutica, né? Vou usar a hermenêutica crítica do Lenin Streck para fazer um trabalho. Mas aí a gente começa a perceber que a pessoa não entende as palavras que estão sendo utilizadas, né? E aí tu já diz assim, pô, ó, o cara não sabe. E aí tu vê o trabalho aqui do Frederico, né? Ó, olha o verbo que ele usa, ó. Esse verbo não é comum, esse aqui é um verbo específico, super técnico, da linguagem da hermenêutica dessa tradição, entendeu? Então tu vê assim, ó, só pelo verbo tu já vê, ó, opa, esse aqui é um trabalho que teve uma pesquisa aprofundada, que o Frederico realmente estudou, leu, entendeu, né, a teoria, perceberam? Desvelar o problema deixado pelo positivismo jurídico que ainda assola a nossa democracia, a discricionalidade judicial e a sua incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito. Para isso, pretende-se explicitar como a crítica hermenêutica do direito, proposta por Lenin Streck, pode contribuir para o enfrentamento desse problema, a partir da construção de respostas constitucionalmente adequadas à Constituição, superando o subjetivismo do juiz boca da lei, a expressão lá do Montesquieu, né, e o protagonismo do juiz solipsista, proporcionando assim que as decisões judiciais deixem de ser discricionárias e incompatíveis com a democracia de direito. Beleza. Acho que essa parte nem precisava, né? Aqui, ó. Só até aqui já está interessante. Ou talvez é que nós somos da área, né? Às vezes para um leitor que não é da área, talvez seja importante entender que ser um protagonismo de um juiz solipsista é um problema, né? Vamos deixar. Na dúvida, in dubio pro réu, vamos deixar. Para serem alcançados esses resultados, ó, legal. Agora então vem a parte da metodologia, ó. Então a gente tem aqui já a temática, o problema, que ele ficou com uma cara meio de conclusão ou pode ser meio de hipótese, né? Ainda não decidimos isso, tá? Vamos ver o que vem aqui depois, a gente vai analisar isso aqui melhor. E aqui então agora tem a metodologia, ó. Fenomenologia hermenêutica, muito bem, baseada na revisão bibliográfica, é uma pesquisa que não é de campo, não tem entrevistas, não tem levantamento de dados, né? Ela é puramente intelectual, né? Uma construção intelectual, tá? Então a gente chama isso de revisão bibliográfica ou revisão literária também se chama, de modo a interpretar e transcender os enunciados jurídicos pré-compreendidos acerca da problemática da interpretação do fenômeno jurídico, para compreender e desvelar a dimensão hermenêutica da linguagem na relação entre decisão judicial, discricionalidade e Estado democrático de direito. Como resultado, aí agora vem a conclusão, tá? Ó, quando fala assim resultado, é a conclusão. Se observará que o projeto democrático proposto pela crítica hermenêutica do direito reconstrói a leitura da hermenêutica linguística na contemporaneidade e a partir da tese da construção das respostas adequadas à Constituição, resposta correta, combate a discricionalidade judicial, privilegiando a força normativa da Constituição e a autonomia do direito no Estado democrático de direito. Ó, ficou legal. Tá, eu gostei. Aqui ficou bem a conclusão. Agora deixa eu retomar isso aqui, ó. No entanto, essa discricionalidade crescida do positivismo é incompatível. Podia tratar isso aqui como uma hipótese, então, né? Aqui talvez seja melhor, então, colocar assim, ó. Pode se tornar incompatível. Aí a gente trata isso aqui como uma hipótese, né?
que vai ser confirmada, tá, pela dissertação. A gente já sabe, né, que vai ser confirmada, mas usando a linguagem científica, né, vamos tratar essa primeira parte como uma hipótese. Pois em uma democracia, a decisão judicial não pode depender de uma escolha personalista do juiz. Ao contrário, a decisão judicial deve estabelecer a partir de um processo de compreensão, interpretação e aplicação de direito que decorre de uma responsabilidade política, tá? Beleza. Então aqui temos o problema e a hipótese, a problemática e a hipótese ao mesmo tempo, tá? Nesse trecho. Ficou jóia, ficou da hora, assim. Então, vamos tirar aqui a nossa marcação. Pronto. Não foi o melhor jeito de tirar a marcação, mas tá bom. Discricionalidade, Estado Democrático de Direito, crítica hermenêutica do direito. 1, 2, 3. Pode colocar até 5 palavras-chave. Tá. Essas 3 são as principais. Mas se o Frederico quiser, ele pode colocar mais 2 também, palavras-chave, tá? Abstract ainda não fez. Então o resumo ficou top, hein? O resumo tá ótimo para dissertação, ficou bem legal. Olha só o sumário, ó. Introdução. Aí depois é dividido em 4 capítulos. Repara o equilíbrio entre os capítulos, ó. Capítulo 1, 1, 2, 3. Capítulo 2, 1, 2, 3. Capítulo 3, 1, 2, 3. Capítulo 4, 1, 2. Tá? Seria o perfeito seria mais um item aqui para manter o equilíbrio, né, da estrutura do trabalho. Mas não tem problema. O último capítulo, às vezes, é um capítulo de conclusão, então não precisa atingir a perfeição. Bom, agora vamos ver o equilíbrio das páginas, que isso também mostra que o trabalho é bem, quando ele está bem redondo, ele está bem estruturado, né? A gente evita um capítulo que tenha um capítulo tipo assim com muitas páginas e um outro capítulo bem pouquinho, sabe? Sabe esse degrau assim entre os capítulos é uma coisa que a gente também observa no nosso olhar crítico, tá? E aqui a gente percebe, ó, o capítulo primeiro tem da página 14, 29, 14 a 40, 14 a 40, legal. Depois da 40 a 57, olha como está bem equilibrado, né? A 63, aliás, 40 a 63. Ó, perceberam como os capítulos estão com mais ou menos o mesmo número de páginas, né? Aproximadamente, tá? Depois 63 até a 88, ó, maravilha. E depois da 88 até a 96. O último capítulo que ele ficou um pouquinho pequeno, certo? Se a gente comparar, só de olhar o sumário, a gente percebe que aqui no finalzinho parece que o Frederico ele perdeu um pouco o fôlego do trabalho. Tipo, já concluiu, já chegou a resposta, sabe? Já não tem mais, né, o que fazer. Mas, pessoal, isso não é um problema, certo? O que eu estou observando, galera, é que quando o trabalho está bem redondinho, assim, né, e depois de um tempo de maturação maior, a gente consegue deixar esses textos assim mais com um equilíbrio melhor, né? E olha o conteúdo agora, pessoal. Começa com Hans Kelsen, o neopositivismo, o problema da interpretação, né, da interpretação da linguagem. Depois, decisão jurídica democrática de direito, olha que interessante. Ativismo judicial, todos os problemas, né, que decorrem do neoconstitucionalismo. A tensão entre democracia e constitucionalismo. Esse aqui é um tema super atual, né? Envolve Habermas, Dworkin, todos os pós-positivistas mais interessantes. Aí depois vem a crítica hermenêutica do direito, que é a teoria do Lenny Streck, baseada em Heidegger e Gadamer, né? Olha, não é qualquer coisa, hein? E seus diálogos com a filosofia hermenêutica de Heidegger, a hermenêutica filosófica de Gadamer. Olha como os títulos, tu percebe como a pessoa, quando ela lê, quando ela sabe do assunto, né? Repara a técnica aqui, ó. Filosofia hermenêutica de Heidegger, porque Heidegger não é hermenêutica só, entendeu? É uma filosofia, é uma analítica existencial que ele inaugura a hermenêutica. Ele é um dos grandes pensadores da virada linguística do século XX. Heidegger, um dos grandes pensadores. Mas a filosofia dele não é uma hermenêutica filosófica, é uma filosofia da linguagem, da interpretação. Certíssimo. Aí depois vem Gadamer, e o Gadamer vai radicalizar essa questão da linguagem, né? Ser que pode ser compreendido é linguagem. E é por isso que o Gadamer inaugura uma hermenêutica filosófica, e não uma filosofia hermenêutica.
O Gadamer ele radicaliza o pensamento de Heidegger, né? Por isso, olha o Federico como ele colocou certinho, ó, filosofia hermenêutica de Heidegger, hermenêutica filosófica de Gadamer. E aí depois a hermenêutica política de Dworkin, que essa é a mais conhecida dos juristas, né? Dworkin hoje é um autor bem importante. Inclusive caiu na prova da OAB, a gente tem até um vídeo que a gente gravou analisando a questão da última prova da OAB, Direito e Moral, em Ronald Dworkin, no livro da Justiça de Toga, bem legal. Tá lá a resposta está lá no início, prefácio ou introdução, no último parágrafo do prefácio da introdução da Justiça de Toga. O método fenomenológico hermenêutico como matriz filosófica para a construção da crítica hermenêutica. Bem legal. Lembrando que existe uma problemática com o método, né? O título do livro do Gadamer, mais importante, se chama Verdade e Método, que é justamente uma oposição, né? Dizendo que a verdade não tem nada a ver com o método, né? A verdade hermenêutica ela não é metodológica. Então a gente tem um certo problema filosófico em falar em metodologia quando a gente trabalha com esse referencial teórico. Mas há um certo consenso, né, entre os pensadores dessa área de que para satisfazer as exigências da ciência, né, a gente fala em método fenomenológico, mas tecnicamente não é exatamente um método, tá? A compreensão hermenêutica ela não é metodológica. A metodologia ela trabalha no plano apofântico apenas, né? Não no plano da hermenêutica, que é muito mais profundo. Mas a gente, tipo assim, tudo bem, para não causar tanto alvoroço na linguagem científica, né? A gente usa método, né? Mas a gente fala então em método fenomenológico. A gente não fala exatamente em método hermenêutico, tá? Na hermenêutica filosófica, turma, não se fala em método hermenêutico. É errado falar dessa forma, tá? É uma contradição. Se tu lê o título, né, do livro do Gadamer, tu já percebe ali, né, a contradição em falar em método hermenêutico, tá? Ah, mas não existem métodos hermenêuticos então? Então tudo que eu aprendi é errado? Calma, criatura, calma, calma. Você acha que tudo que você estudou é o que existe no mundo, meus caros? Claro que não. Na faculdade a gente estuda várias hermenêuticas. Tem a hermenêutica do Betti, Emílio Betti, da Itália, também é uma hermenêutica, mas aquela é metodológica, aquela é método, tá? Se você estuda na matéria de hermenêutica a razoabilidade, a proporcionalidade, são métodos, entende? São métodos da hermenêutica. Tem as técnicas de interpretação também, na hermenêutica e aplicação do direito, né? E o que essas técnicas de interpretação são? São métodos, tá? Mas uma coisa é você chamar de hermenêutica aqueles outros tipos de saberes, ok? Quando a gente está no campo dessa hermenêutica aqui, ó, a hermenêutica filosófica, a hermenêutica crítica do direito de Leni Streck, meus caros, nós estamos falando de um outro tipo de hermenêutica, perceberam? É outra coisa, totalmente diferente. Então, se você está começando a ficar confuso, né? Bem-vindo ao mundo onde existem muitas coisas, certo? A gente vai aprendendo aos poucos isso, tá? Isso aqui é um trabalho de mestrado, entendeu? Não é, né, qualquer coisa, certo? Por isso que é legal que vocês acompanhem o raciocínio para vocês verem que aquilo que a gente aprende, tipo, a hermenêutica é tal coisa. Não, calma, existem várias hermenêuticas, né? Existe a hermenêutica do Gadamer, existe a hermenêutica do Dworkin, que é uma hermenêutica pensada mais no campo do direito, né? A hermenêutica do Leni Streck é muito parecida da do Dworkin, ou melhor, a do Dworkin é parecida do Leni Streck, porque o Leni Streck fala isso há muito tempo, tá? Então, reparem que tem uma coisa aqui que é bem importante, assim, de vocês começarem a perceber, tá? E quando a gente começa a ter esse trânsito, né, entre diferentes referenciais teóricos, é aí que a gente começa a entender alguma coisa, tá, pessoal? É aí que a gente começa a ter uma compreensão mais ampla, né, do fenômeno jurídico. Círculo hermenêutico, a interpretação jurídica do problema das pré-compreensões, tradições e princípios. Olha que legal. Cara, isso aqui é o jogo. O que o Dworkin chama de princípio é o que na hermenêutica filosófica a gente chama de tradições autênticas, né, de uma comunidade. É muito parecido, muito parecido. A interpretação conforme a Constituição, que aí é a proposta do Leni Streck, tá? Muito legal. Então, a gente já percebe aqui, ó, o início aqui é o problema, aqui é a intencionalidade desse problema, como esse problema se intensifica no Estado Democrático de Direito. Aí vem a apresentação da crítica hermenêutica de direito como uma possível forma de compreender esse problema da discricionalidade de um outro modo, com um outro olhar, uma possível solução, possível encaminhamento para esse problema da discricionalidade, certo?
E aí vem o capítulo 4, então, como um capítulo de reflexões finais, né? Um capítulo, tipo assim, de conclusão, né? Dessas ideias, tá? Esse aqui que eu quero ver com mais detalhes. Deixa eu dar uma corrida de olho na introdução. Ó, o ovo da serpente, do positivismo normativista. Interessante essas metáforas, que se revelam no problema da discricionalidade. É necessário enfrentar o elemento hermenêutico de direito, dando resposta ao problema aplicativo concreto da interpretação que se manifesta na decisão judicial. Lenny Streck, isso aí, ó. O primeiro a ser citado, né? Não, não é o primeiro. É o Rafael, que foi orientando também do Lenny Streck, que é um livro também do Lenny Streck. Mas, ó, eu vou sugerir pro Frederico fazer a primeira citação ser do Lenny Streck, porque como é a teoria do Lênio, é interessante que a primeira referência, a de abertura, né, do trabalho, seja do próprio Lenny Streck, tá? O Rafael é um dos grandes leitores, sem dúvida, da hermenêutica. Trabalhou com o Lenny Streck, tudo, né? Mas é legal iniciar direto com o cara, assim, entendeu? Se eu for fazer um trabalho do Kelsen, a primeira citação é interessante que seja do Kelsen, né? E não do Bobbio, que é um comentador de Kelsen, né? Um bom comentador, mas não é o próprio Kelsen. Entenderam a relação que eu estou fazendo? Fica interessante. Norma de escalão superior e inferior. E essa relação não tem jeito. Hans Kelsen tem razão, ela vai ser discricionária. Ela produz uma determinação na linguagem, não tem jeito. O próprio Kurt Gödel mostrou que na matemática isso acontece também. Imagina na linguagem jurídica, que é uma linguagem ordinária. Pluralidade de significações de uma ou várias palavras expressas na norma. Teria outras formas de explicar isso também, mas dessa forma tá até mais assim, tipo, mais acessível ao público comum, né? Por isso eu vou deixar dessa forma. Mas a gente poderia falar aqui também em sistemas simbólicos, né? Ó, ficou bem legal. E tá com uma linguagem bem acessível, né? Isso é interessante. Quando a pessoa começa a entender com profundidade o referencial, ela não complica mais. Ela torna a linguagem muito mais fluida, muito mais acessível. Neoconstitucionalismo, panprincipiologismo, grande problema aqui no Brasil. Todos decorrentes desse problema da discricionalidade. Muito bem. Filosofia hermenêutica de Heidegger, Gadamer, Dworkin. Ó, bem legal. Justificativa para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Contribui também para a fundamentação das decisões dos tribunais. Pena que é uma teoria tão difícil, tão exigente, né? Que as pessoas não vão ter tempo, assim. Nem na faculdade a gente não consegue ensinar essa teoria, sabe? Tu consegue dar algumas ideias, assim. Ó, existe isso, existe um caminho, assim. Mas é difícil, né? Agora, Lenny Streck tem caído em concursos, né, pessoal? Eu já vi concursos da... Ah, eu esqueci agora qual que era o concurso. Defensoria Pública, alguns concursos lá em Santa Catarina, se não me engano, já caíram textos do Lenny Streck. E é interessante, porque aí obriga o pessoal a estudar, né? E é outra visão do direito, bem diferente. Ó, uma forma de valorizar o direito, cara. A hermenêutica valoriza muito o direito. A hermenêutica crítica, ela não destrói o direito, tá? Ela não vê o direito como um mecanismo burguês de dominação e de reprodução do poder de uma classe dominante sobre uma classe operária. Não, ela valoriza o direito. Ela coloca o direito numa outra luz, numa outra chave de leitura, que é bem interessante. Legal. Aí vem essa parte, eu já corrigi tudo, tá? Essa parte a gente já olhou. Já fizemos umas revisões e eu vou pular agora para o capítulo 4, que é o último capítulo. (4.2) aqui. Vamos ver como é que ficou a conexão. Deixa eu ler um pouquinho aqui para a gente analisar a conexão com o 4, se ficou com lógica, tá?
cabe aqui um apontamento, ainda que seja evidente, que é o fato de que a interpretação conforme a Constituição não transforma o juiz em um legislador. Muito bem. O fato de se adaptar aos sentidos do texto legal, por exemplo, declarar a inconstitucionalidade, é mais do que um processo reprodutivo, é sempre um processo produtivo de sentido, isso mesmo. Vê-se assim que, no final de tudo, é a Constituição que rege a disciplina do Estado Democrático de Direito. E, nesse contexto, qualquer lei, para ser considerada válida, deve obedecer à regência da maestrina Constituição. Ó, é legal, o Frederico ele usa metáforas, né? Agora ele usou uma metáfora da música, interessante. Todo esse processo interpretativo, que envolve a interpretação conforme a Constituição, constitui parte do processo de compreensão proposto por Gadamer, na medida em que a produção de sentidos e, consequentemente, a aplicação devem estar vinculados à Constituição. Esse A aqui, ele tem crase, hein? E isso também passa pela aplicação principiológica. Esse conforme a Constituição também. Se bem que esse aqui parece... Não sei se ele seria uma frase facultativa, hein? A crítica hermenêutica do direito e a discricionalidade judicial. A crítica hermenêutica do direito e o necessário rompimento com o positivismo jurídico. Olha que proposta bem ousada, né? Uma ruptura, uma subversão ao positivismo jurídico. Legal. O paradigma filosófico da consciência para a linguagem. O paradigma da consciência é Kant, tá? E da linguagem é Heidegger. E Wittgenstein também, uma outra virada que teve, né? Apesar de implicar um novo olhar sobre o direito, não foi recepcionado aqui no Brasil. Fato que se pode constatar no cotidiano das interpretações. E é verdade. É verdade. Não há teorias do direito contemporâneas uma preocupação de como o intérprete deve decidir. É verdade. O pessoal não se interessa muito por isso. Acham que isso aqui é coisa tipo de filosofia, sabe? Acham que são coisas que não têm aplicação prática. É verdade, pessoal, essa crítica. Mas para tu entender como pensa o STF, tu tem que entender essas teorias. Porque o STF usa essas teorias, viu? Fica esperto. A não ser que tu queira trabalhar no chat GPT, né? Sem conseguir criar nada, assim, além daquilo que se reproduz, né, no sistema. Se tu quer criar alguma coisa, se tu quer realmente ser uma pessoa diferenciada, né, um profissional do direito diferenciado, cara, tu tem que entender essas teorias, porque é isso que comanda os processos de construção interpretativa do direito, viu? Eu sempre falo isso para os meus alunos. CHD, a crítica hermenêutica do direito. Uma nova abertura. Ó, uma teoria da decisão, legal. O papel da hermenêutica. E aí vem as contribuições, né? 5 princípios que guiam a interpretação jurídica para uma teoria da decisão judicial hermenêutica são os seguintes: preservação da autonomia, o controle hermenêutico da interpretação constitucional, garantia de respeito à integridade e à coerência do direito. Olha que legal. O dever fundamental de justificar as decisões. Eu escrevi muito já sobre a autonomia do direito. A minha pesquisa de pós-doutorado, ela teve muito a ver com essa questão da autonomia do direito, não só em relação à moral, né, que é o tema clássico, assim, da filosofia e da teoria do direito, mas a autonomia do direito em relação a outras exigências sociais também, contemporâneas, pós-modernas. Ó, legal. O Buzilis, gostei dessa. O Buzilis de uma teoria do direito, hermenêutica no pós-positivismo. O ponto fraco, o calcanhar de Aquiles. É isso aí. Há um direito à resposta correta, né? Não é uma liberalidade do Estado. O cidadão tem direito a uma decisão judicial correta e não a uma opinião subjetiva, voluntarista. Muito bom, muito bom. Resposta adequada à Constituição.
Antirrelativismo, isso aí. Aqui ficou, antidiscricionária. Antidiscricionárias, isso. Apostando respectivamente na tradição, coerência e na integridade, para conter as contingências do direito que seduzem os juízes a julgar pragmaticamente. O pragmatismo, ele é bem sedutor mesmo. Norte-americano, né? Satisfazer a opinião pública, as exigências da economia, você decidir mais ou menos de acordo com o que está no momento, entendeu? Para não criar muita intriga, sabe? Aquela coisa assim, super sedutor. Zona de conforto total, né? Mas não é isso que se espera, né, das cortes constitucionais. A gente não quer zona de conforto, a gente quer a resposta certa do direito, né? Ó, não há espaço para convicções pessoais. Muito bom. Aqui precisa ter uma citação do Lênio, viu? Essa expressão, ela é muito típica do Lênio Streck, então tem que fazer a citação aqui. Tá em aspas, né? Mas acho que o Federico esqueceu de completar aqui fazendo a citação. Apofântico, legal. Verdade e Consenso, baita livro do Lênin, esse Verdade e Consenso. Quando eu fui aluno no doutorado, eu fui aluno do Lênin Streck no doutorado, ele estava publicando, estava concluindo o Verdade e Consenso. A capinha ainda era aquela capinha diferente, feita na Lumen Iuris. Legal. Ó, ficou jóia. Agora vamos ver as considerações finais. Vamos ver como é que o Federico encaminhou essa questão. Porque esse texto aqui ele já está com cara de conclusão, né? Talvez nem seria necessário ter essa conclusão, mas vamos ver o que ele colocou. Ó, ele está resgatando as discussões. Ó, ele fez um resumo do primeiro capítulo. A discussão continua a constituir uma espécie de condição de possibilidade de decisão judicial. É um resumo do primeiro capítulo. Um resumo da problemática. Cara, ficou muito bom isso aqui, hein? O Federico escreve bem, ele é um advogado super bem conceituado. Então tu vê, além dele ser um excelente, um brilhante advogado, ele também fez uma dedicação assim muito forte assim para a pesquisa. E o resultado está aqui, né? Um trabalho excelente, hein? Vocês repararam que eu não mexi quase nada, assim, né? Geralmente, quando a gente faz uma análise, a gente começa já a mudar tudo, assim, tira isso aqui, deleta isso, faz aquilo, faltou isso, faltou aquilo, e aqui a gente não está mexendo quase nada, ó. O trabalho está realmente muito bom. Você não precisa concordar, tá? Porque se você usar um outro referencial teórico, como Habermas, por exemplo, o Habermas ele é um crítico desse tipo de compreensão jurídica, tá? O Habermas ele critica a compreensão da hermenêutica que vem dessa tradição filosófica, né? Mas aí você tem que ler Habermas, então. Você não pode chegar, blá, 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 não concorda. Não concorda por quê? Por que, criatura? Explica. Qual que é a sua compreensão do negócio? Ah, porque Habermas criticou... Sim, e o que Habermas disse, então? Conta pra nós. Qual que é a questão? Entendeu? Não é assim, tipo, da boca pra fora. Nível de pós-graduação não é brincadeira, pessoal. A galera estuda, o pessoal entende das coisas. E esse trabalho aqui ficou muito bom. Ah, tá. Ah, que legal, ó. O Federico ele vai concluir indicando uma nova possibilidade, a abertura de um novo caminho assim para futuras pesquisas, tá? Que é uma coisa que a gente tem trabalhado isso juntos no nosso grupo de pesquisa. Olha aqui, ó, hipótese de pensar em uma hermenêutica jurídica sob outro horizonte, capaz de intermediar conexões que ultrapassam o processo de sentido entre o sujeito e a linguagem. Já deve ter visto algum vídeo meu que eu toco nesse ponto, né? Que a hermenêutica, ela se concentrou em ser uma hermenêutica do sujeito.
É uma hermenêutica da compreensão do sujeito, da relação entre sujeito e linguagem, linguagem-mundo, noema-noemático, sabe? As correlações, elas estão sempre conectadas a essa visão sujeitocêntrica das coisas, que vem desde o renascentismo, né? Desde o humanismo, tá? E aí a gente está explorando devagarinho, começando assim, ó, em alguns textos, né, sugerindo aos poucos a possibilidade de a gente pensar numa nova hermenêutica, que não seja uma hermenêutica do sujeito, mas a gente está propondo uma hermenêutica das organizações, e falamos em organizações no conceito de Niklas Luhmann, tá? Então essa é a ideia que o Frederico está sinalizando aqui na conclusão. Olha, um possível caminho futuro, né, para novas pesquisas pode ser desse aqui. Vamos ver como é que ele colocou. Capaz de intermediar as conexões que ultrapassam por segundo sentido entre sujeito e linguagem do direito. Viu-se um presente trabalho, proposta para... Isso. No entanto, para a construção de outra hipótese, é necessário explicitar a indeterminação da linguagem do direito não apenas a partir da problemática da subjetividade da filosofia da consciência, vinculada ao sujeito, mas também a partir da compreensão e interpretação dos diferentes sistemas de organização que produzem o direito, tendo como direcionamento a contribuição entre os sistemas sociais de Niklas Luhmann. Isso mesmo. Ó, nesse sentido, Rafael Simeone explicou profundas influências que os sistemas de organização podem produzir na interpretação da decisão jurídica a partir da construção de um outro sentido no direito. Ah, tá aqui, ó, os textos que eu vou sugerindo isso, ó. A interpretação da interpretação, as provocações entre os sistemas de Niklas Luhmann. Ah, ele conseguiu esse livro, esse texto aqui é difícil de conseguir. Ele não está disponível na internet. Os estudos do Orlando, ó, legal, muito bom. Isso porque não se pode fechar os olhos para as fortes influências que os sistemas de organização de direito provocam no intérprete. É isso aí, ó. Da hora. Nossa, muito da hora. Tá de parabéns. Também sistemas tecnológicos, principalmente diante do avanço da inteligência artificial, que tem possibilidade de uma rápida transformação entre o intérprete e o direito. Cara, da hora, hein? Tudo isso, obviamente, não se trata de uma nova virada hermenêutica, mas apenas a construção de uma nova hipótese. É isso mesmo, não é uma virada hermenêutica, não é uma mudança de paradigma, é só uma outra relação que a gente está propondo de observar. Tem um outro detalhe ali, sabe? O problema ele não é só de subjetividade na interpretação, é um problema que se relaciona a uma estrutura que é social também, que tem a ver com a organização do Poder Judiciário, tem a ver com a organização da informação, dos bancos de dados, né? Da inteligência artificial agora também. Ó, muito legal. Enfim, as contribuições apresentadas sobre o novo referencial hermenêutico não constituem uma resposta melhor ou pior para a problemática da hermenêutica jurídica contemporânea, mas apenas um modo diferente de observação, uma vez que a compreensão, como propôs Gadamer, nunca é um comportamento apenas reprodutivo, mas também produtivo. Ó, bem legal a última referência ser Gadamer. E compreender a perspectiva do direito a partir de outros sistemas constitui uma nova forma de reconstruir e produzir o sentido do direito para continuar a enfrentar um dos seus maiores dilemas, o problema de discricionalidade judicial e sua incompatibilidade com o Estado democrático de direito. Hein? Fala vocês aí, pessoal. Escreva nos comentários se o Frederico não mandou muito bem aqui, pessoal, hein? Olha, dá gosto de ler um trabalho bom assim, hein? Barzotto, positivismo. Ó, cara, olha a bibliografia também, ó. É só nome de peso, ó. Bonavides, Bobbio, Canutilho. Só os caras, os bons de direito constitucional. Dworkin é o Dworkin da hermenêutica, né? É o Dworkin dos anos 70 e 80. É a fase da hermenêutica. Ferraz Júnior. Heidegger, Ser e Tempo, esse não pode faltar. A gente orienta a evitar esses livros assim que são muito, a gente pode dizer assim, tipo doutrinas assim, né, do pensamento do autor. Mas esse aqui é tão bom, ele é tão legal. A gente às vezes paga a língua, né? Tem um do Foucault também, Foucault em não sei quantos minutos, tipo assim, entenda Foucault em
em 20 minutos. E aí tu diz assim, bah, deve ser uma porcaria superficial. E o livro é bom, assim, ele vai exatamente no ponto, assim, das questões. Às vezes a gente paga a língua, mas às vezes não, tá? Aliás, na maioria das vezes, a gente, só de ver o estilo, né, do livro, a gente já vê que ele pode ser uma coisa, assim, bem superficial. Ó, Cassina Neves, Manfredo Araújo de Oliveira, Reviravolta Linguística Pragmática. Esse livro aqui é muito bom para entender a virada linguística na versão de Wittgenstein, tá? É bem importante. História do direito, neoconstitucionalismo. Ah, pois a dissertação da Marina, ela podia publicar também, né? Como livro, hein? Hein, Marina, você não publicou ainda? Essa dissertação aqui também ficou muito legal. O próprio Lenny Streck participou da banca de avaliação. Imagina a Marina defendendo uma dissertação usando a teoria do Lenny Streck e defendendo a sua dissertação perante o próprio Lenny Streck, hein? Mandou muito bem a Marina também, trabalhando com essa teoria, né? Também foi um excelente trabalho de dissertação. Um orgulho para o nosso mestrado. Aqui tem referências minhas, publicações, essas mais bem atuais aqui, né, dessa questão das organizações. Bah, esse artigo eu acho um dos mais legais, galera, que eu já escrevi. Eu sugiro que vocês leiam, quem gosta de ler. Isso aqui é muito legal, O Segredo de Kelsen. Vocês têm que ler isso aqui. É muito legal. A gente geralmente não gosta muito dos nossos artigos, né? A gente gosta quando a gente termina e aí depois que publica a gente vai ver e diz assim, às vezes a sensação que dá é, nossa, olha só como eu escrevi uma coisa legal, nossa, olha o que eu pensava naquela época, né? Olha que tipo de raciocínio interessante. Mas muitas vezes a gente olha e diz assim, eu podia ter feito de outra forma, podia ter colocado de uma forma melhor, podia ter usado um exemplo, podia ter usado um case, sei lá. As coisas elas não saem depois de um tempo, né? Exatamente como a gente talvez poderia, né, fazer melhor. Mas esse aqui é galera, que até hoje eu tenho o maior orgulho desse artigo aqui, ó. O Segredo de Kelsen. É da hora. Deem uma lida, vocês vão ver. Eu só uso metalinguagem, é só metalinguagem. Eu fiz um jeito bem diferente, assim. Os pareceristas da revista, eles me elogiaram bastante. Eles disseram assim, olha, fez um negócio realmente inovador, assim. Eu inaugurei um estilo bem diferentão. Ernildo Stein, esse aqui é o cara de Heidegger no Brasil. O professor Ernildo, pessoal, ele é o cara que talvez o maior leitor assim, de Heidegger no Brasil. Ele ajuda muito. Quem tem dificuldade, e todo mundo tem, né? Assim, quem tem dificuldade em entender Heidegger? Quem que tem, né? Todo mundo tem dificuldade em entender Heidegger, certo? É um dos autores mais difíceis do mundo, de todos os tempos, não tem dúvida. E o Ernildo Stein, ele ajuda, pessoal. Os livros do Ernildo Stein, ele estabelece umas relações, assim, sabe? Que a gente vai entendendo o contexto. Por que Heidegger falou aquilo? Por que ele falou outra coisa, sabe? Tá aí a dica, ó. Ernildo Stein, uma boa porta de entrada no pensamento de Heidegger. E aí vem Streck. Compreender, contra o neoconstitucionalismo, dicionário de hermenêutica, hermenêutica e epistemologia. Esse aqui não pode faltar, hermenêutica em crise. É aqui que ele começa a assumir mesmo a sua teoria como uma teoria, né? Com autonomia em relação a outros pensadores. Hermenêutica crítica do direito, né? Hermenêutica de gestão de decisão, gestão constitucional, muito bom. O que é isto? Precedentes, direito e moral. E o verdade e consenso. Esse também é obrigatório. Verdade e consenso. Também é. A Clarissa, saudades da Clarissa. Legal, a dissertação. A Clarissa não publicou o livro ainda? Ou essa aqui é a tese? Dá uma conferida. O Frederico tem que dar uma conferida aqui. Eu tô desconfiado que essa aqui é a tese dela, tá? Não a dissertação. Ensaio sobre as reflexões, jurisdição e ativismo judicial.
essa aqui que eu acho que é a dissertação da Clarissa, tá? Eu não tenho certeza. Eu acho que essa ali é a tese. Porque essa data aqui não está fechando. Tem que dar uma conferida depois. Vou marcar aqui para conferir isso aqui. Pá. A Clarissa também é outra pessoa muito especial que fez um excelente trabalho também dentro do pensamento da hermenêutica. O Vará, ou esse aqui também, o Vará, que falta que ele faz na cultura jurídica. O Wittgenstein, da virada linguística urbano. Legal. Da hora. Tá um excelente trabalho. Pouquíssimos ajustes para fazer e já está um trabalho pronto para ir para a banca, tá? Um trabalho realmente interessantíssimo. O Frederico tá de parabéns. Tá ou não tá? Escreva aí nos comentários o que vocês acharam da pesquisa do Frederico, hein? Beleza, turma? Eu sei que vocês gostam. Eu vi. O pessoal não comenta nada, né? O pessoal, tipo, não vou comentar, o que eles vão pensar, né? Comenta aí, ninguém pensa nada. Olha eu, né, pagando um monte de mico no YouTube, vai ficar gravado essas coisas, né, pra posteridade e tal. Grava, não dá nada, pessoal, não dá nada. Se a gente fosse pessoas, tipo, super importantes, assim, que qualquer coisa que a gente fala abalasse a bolsa de valores, tudo bem. Mas a gente não é importante, pessoal, não adianta. Pode escrever nos comentários, tá? Que é da hora. E o Frederico realmente está de parabéns, certo? Então, próximo passo agora, nós vamos já marcar a banca aqui para o Frederico, viu? Fazer esses ajustes finais aqui e vamos marcar a banca. E aí mais adiante nós vamos ver quem que a gente vai convidar, tá? Quais são os professores pesquisadores que serão convidados para participar da avaliação desse trabalho, hein? Tem surpresa boa vindo por aí, tá, pessoal? Um abraço então. Valeu, galera. Obrigado pela companhia até aqui.